Este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet. Estamos ao vivo no site futura.org.br para você acompanhar o nosso programa pelo seu computador em qualquer parte do mundo. Bom, e o filósofo grego Aristóteles, que viveu lá 4 séculos antes de Cristo, é reconhecido como um dos mestres da retórica, a arte de falar bem, de usar uma linguagem para comunicar de forma eficaz e persuasiva. Aristóteles dizia que a democracia é o regime dos homens livres. Ou seja, sendo livres, temos deveres, é claro, e também direitos como a liberdade de expressão e a capacidade de argumentação. Nesse recente período de eleições aqui no Brasil, infelizmente, muita gente deixou esses direitos de lado. Em vez de argumentar, de trocar ideias e explanar pontos de vistas, o que se viu principalmente nas redes sociais nos últimos meses foram exemplos de intolerância política. Muitas discussões sobre candidatos e plataformas de governo foram tão acirradas que até amizades ficaram estremecidas. Então, no programa de hoje, vamos conversar sobre esse fenômeno e discutir os limites da argumentação, da discordância e do respeito num regime democrático. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Suzana Barbosa. Ela é professora dos cursos de Direito e Filosofia da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. E também conosco aqui no estúdio está o Wallace Moraes. Ele é subchefe do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E daqui a pouco a gente fala também com a Célia Leão, que é consultora de etiqueta. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então se você é ativo nas redes sociais, tem percebido aí essas discussões sobre política, se você participou de alguma ou testemunhou, mande seu recado pra gente aí pela rede social no Facebook. Você tem a opção de entrar no nosso perfil, que é o canal Futuro Oficial, e deixar registrada aí a sua questão, colocar aí a sua pergunta aqui para os nossos entrevistados. Ou ainda pelo Twitter, você tem a opção de marcar aí a sua dúvida pelo perfil, que é o @canalfutura. Ou ainda pelo telefone de qualquer parte do Brasil, pegue aí e ligue pra gente, 0 operadora 21 2273 5020. Nossa produção está aqui a postos, aguardando a sua chamada enquanto você manda o seu recado. Eu dou as boas-vindas aqui aos nossos entrevistados. Suzana, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Cristiano. Obrigado a você. Tudo bom, Wallace? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Prazer. Eu quero começar ouvindo aqui, a gente falou no comecinho, citei Aristóteles, né, o filósofo grego lá da tradição da retórica, da ética. Quero começar ouvindo a Suzana, olhando para trás, qual a origem da intolerância, Suzana? Olha, vou continuar aí pensando um pouco com a filosofia. Né? A intolerância ela surge para a filosofia no momento em que os homens estão estabelecendo os parâmetros da sua relação. O próprio Aristóteles ele tem uma discussão muito forte na questão ética, ao dizer que a grande questão que vai constituir o ser humano é ele conseguir trabalhar com seus elementos lógicos e, a partir desses elementos lógicos, ele construir uma base de uma relação que seja com responsabilidade e, portanto, tenha liberdade e uma responsabilidade com consequência. Na hora que você estabelece isso como um grande parâmetro ou como o parâmetro das relações, você tem que estar preparado para o outro que vai discordar. Então, vem de uma discordância. A gente, na área do direito, aí agora aproximando um pouquinho mais, a gente tende a trabalhar com a intolerância com todos esses processos nos quais você olha para o outro, olha para o diferente e você não encontra caminhos para assimilação desse diferente, ou você não tem interesse, ou você não consegue verificar a lógica, e por isso que eu puxei o Aristóteles, uma lógica de apropriação, e você tende a tirar esse outro da tua relação. Então, a intolerância vem com essa... Não encontrando o caminho de assimilação, eu vou rapidamente para a exclusão, para a marginalização. E aí eu vou desenvolver todo esse processo. Isso a gente vê em muitas relações, né? Não só agora em questão de política, mas a gente consegue ampliar aí para outras esferas a questão do que a Suzana acabou de apontar, né? O diferente, eu não reconheço, não gosto, não me relaciono, mas eu nem me dou o direito de tentar respeitá-lo ou entendê-lo e compreendê-lo. Eu simplesmente excluo ou parto para agressividade. Agora, você acredita, Wallace, que a gente está numa sociedade cada vez mais que fala muito e está muito pouco preparada para ouvir? Ah, sem dúvida, Cristiano. Acho que a gente está vivendo um problema. Quer dizer, existem raízes disso, né? Quer dizer, a gente acaba sendo educado numa sociedade patriarcal, uma sociedade autoritária,
uma sociedade que é machista, uma sociedade que é, enfim, que tem a questão da discriminação está muito posta, né? Ou seja, o não respeito ao outro, que significaria entender o outro como ele é, quer dizer, que significa respeito pela alteridade, isso está, infelizmente, excluído do nosso convívio social. As pessoas acabam se formando, tendo uma ideia, e acham que aquela ideia dela é a única correta e não está disposta a ouvir o outro, não está disposta para o debate, porque, infelizmente, o modelo de sociedade no qual vivemos, né, caracterizado por uma centralização de poder, por uma carência de espaços democráticos, onde as pessoas possam fazer como nós estamos fazendo aqui agora, sentar, discutir, debater livremente. Quer dizer, esse espaço que existem poucos, né? As pessoas, ou seja, ela acaba não tendo isso como uma organização do seu próprio eu, da construção do seu indivíduo, da construção e, sobretudo, do indivíduo no coletivo, né? Que significa respeitar o outro. Então, ela quer impor a sua opinião e está muito mais preparada para impor a sua opinião do que ouvir a do outro e até mudar de opinião, por que não? Acho que esse é talvez um problema crucial da nossa época. Essa questão da mudança de opinião parece que é um problema para muita gente, que nem se coloca na posição de poder ver o outro lado e, de repente, no final, mudar de opinião, né? Mas agora, para a nossa conversa, eu vou chamar a consultora de etiqueta Célia Leão. Célia, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão. Ixi, perdemos o contato com a Célia. A gente vai tentar retomar o contato com ela para falar principalmente da questão da internet, né? Parece que hoje em dia, com as redes sociais, essas posições todas têm ficado muito mais à tona. O que antes ficava restrito aí a uma roda de conversa de amigos, no bar, na casa de alguém, no almoço de família. Hoje em dia, com redes sociais, você digita uma frase ali, o mundo inteiro está ouvindo, né? E é o que a gente falava aqui, a pessoa está pronta para falar, mas não está pronta para ouvir. E o que a gente tem visto aí de pessoas brigando nas redes sociais nos últimos meses, Suzana, é impressionante, né? É impressionante. E, na realidade, tem um pouco a ver também com a questão da organização das redes sociais, né? Eu estava lembrando e recordando em outras conversas, em outros bate-papos, que se você chegar uma década, 2 décadas atrás, você tinha uma roda de amigo da família, uma roda de amigo dos colegas de futebol, outra roda de amigo da escola, e isso não interagia entre si. E na própria construção da identidade do ser humano, você podia ser pessoas diferentes. Quando as redes sociais, elas interrelacionam todas essas questões, então hoje você tem um perfil no Facebook, lá tem desde a sua avó de 80 anos que fala que você é o querido dela, até o seu colega de trabalho, que é uma relação muito mais formal. E aí você vai se expor nessa rede, vai trazer elementos da tua privacidade para essa rede. Uma rede que nem todos os habitantes ou aqueles que estão conversando estão preparados ou deveriam estar preparados para entrar nesse nível de intimidade. E aí dá conflito mesmo, é conflito desde comportamento, o que eu devo falar, o que eu não devo falar, e particularmente o que a gente tem visto é o conflito de opiniões, assim. Como você, meu colega de trabalho, tem uma opinião política. Isso deveria estar num outro campo, isso deveria conversar com seus amigos e não com os meus colegas. E isso a gente vai tendo que aprender a reconfigurar esse nosso espaço, um espaço público de um novo debate, como é obrigatório para a democracia. E falando em rede social, quero chamar você de casa aí, aproveite, mande seu recado, compartilhe essa história aí pelo Facebook, pelo Twitter do Canal Futura ou pelo nosso telefone, contando aí como é que você tem acompanhado essas discussões políticas todas, momentos de intolerância, se você foi vítima de alguma agressão, se você conhece alguém que foi. Conte essa história pra gente. Já tem várias histórias chegando aqui. A primeira que eu quero compartilhar é a da Milena Gomes. Obrigado, Milena, pelo recado. Ela conta que ela é do interior de São Paulo e foi alvo de ataques nas redes sociais por expor a opinião dela. E ela vê que essa eleição foi repleta de falta de respeito em casos como se quem perde somos nós e a democracia, é a conclusão dela. E eu quero perguntar para o Wallace em relação a isso, né? De fato, a democracia não é a troca de ideias, a troca do diferente, você aprender e complementar seus pensamentos, entendendo que existe uma posição diferente da sua, não que você tem que mudar a sua ideia, mas que tem que respeitar o espaço do outro. Sem dúvida, Cristiano. Assim, a gente tem que botar um ponto aqui que é importantíssimo. Qual seja, a discordância é salutar para a democracia. Você cresce com a discordância. Claro. Né? Você aprende ouvindo o outro. Agora, o problema é saber ouvir o outro. Esse talvez seja o grande diferencial, assim, que nós tenhamos opiniões distintas e diferentes, enfim,
até contraditórias, antagônicas, isso é salutar. A questão é que você, a partir dessas opiniões, você deve ir para o debate, constituir um debate, respeitando o outro, sem que aquele debate que você vai travar de ideias, até pensando, a gente está à véspera das eleições, pensando num país melhor, num país mais democrático, num país com menos desigualdade, num país com mais justiça, enfim, a gente possa debater e tentar construir um mundo melhor, mas sem as agressões, que a gente vê muito, assim, que aí sim, é aquilo que eu falei no início, assim, essas agressões partem de uma perspectiva de que você não respeita o outro, aí é ruim, que é fruto dessa sociedade muito... Em qualquer discussão, acho que o ponto de partida é a base e, no fim, o que tem que levar sempre em consideração é o respeito ao outro, seja ele alguém que concorde ou discorde de você. A gente restabeleceu agora o contato com a consultora de etiqueta Célia Leão. Tudo bem, Célia? Você me ouve agora? Tudo te ouço. Dentro do banheiro do avião. Tá engraçado, né? Opa, obrigado aí por fazer essa sessão e poder compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente. Célia, a gente está falando um pouquinho aqui sobre as redes sociais. Você acredita que as manifestações de intolerância nas redes e internet potencializam expressões de ódio, de ofensas? Isso. Ó, eu acho péssimo. Eu acho que... Aliás, eu conversei com os meninos. Eu tenho minha posição política e minhas preferências. E eu acho que as pessoas têm que entender que democracia é isso, né? Tem uma frase bárbara assim, de uma biógrafa do Voltaire, que diz: eu posso não concordar com aquilo que você diz, mas eu vou lutar até a morte para você ter o direito de dizer. Tá? Então, o que não é legal é, de repente, eu externar minhas posições ou ser mais radical na timeline ou na página de quem quer que seja. Tá? Mas, gente, é um momento importante. Que bom que o Brasil está exercendo cidadania. Mas, acima de qualquer coisa, né, gente, que a gente não fica amigos, que a gente não perca a calma por causa disso. É deselegante. Sem dúvida. A questão de brigar por conta de posicionamentos políticos, eu acho que não leva pode, né? a ninguém a crescer, a se desenvolver. Agora, a questão de bloquear e deletar perfis de amigos ou mesmo colegas de trabalho, que dica você poderia dar, Célia? Alguém coloca alguma coisa que eu não concordo, alguém usa o meu espaço, entendeu? Para, sei lá, se alongar em alguma coisa que é dele, eu tenho esse direito, né? Eu acho que eu não posso deletar nada na página de quem quer que seja, mas na minha, quem gerencia minha página sou eu, né? Sem dúvida. E é a sua página que vai ficar ali o seu perfil representando o seu posicionamento. Então, quero agradecer a Célia aí por ter atendido a nossa chamada e conversado com a gente em trânsito de viagem. Muito obrigado, Célia. Muito obrigada a você pelo convite. Eu desejo um domingo de muita calma, de muita serenidade, muita sabedoria na escolha. Nada de anular a voz, né? Que a gente exerça a nossa cidadania, tá bom? Isso é ser chique. Muito bom, Célia. Obrigado e boa viagem para você. Tá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, o que ela apresenta aqui é fundamental também, né? Você pode discordar, você pode concordar ou não, mas a gente tem visto cada vez mais pessoas utilizando a página de outros para expressarem suas ideias e muitas vezes ofendendo as pessoas. Nesse caso, como é a própria rede social dessa pessoa que se sentiu ofendida, ela tem o direito de apagar a mensagem. Agora eu queria ouvir, de certa forma, pelo lado do direito, Suzana, como você apresentou no comecinho do programa, o que está lá registrado na rede social já é considerado um documento, é um registro. Se houve uma ofensa, a pessoa que se sentiu ofendida, ela pode levar isso para a justiça? Sim, a gente hoje já tem todo um caminho jurídico desenhado em relação às redes sociais. Não só as redes sociais abertas, mas as redes sociais vinculadas privadas, como, por exemplo, os programas de mensagem que a gente tem em celular, WhatsApp. Você troca de mensagem. Exatamente, assim. Existe algumas das grandes regras da democracia que nós estamos aqui para preservar o espaço público, mas fundamentalmente para preservar o espaço privado. As pessoas, elas têm o direito, e essa é uma das bases históricas da democracia, de manter a sua privacidade, manter os limites da sua liberdade extremamente organizados e só deixar entrar quem elas dão direito. A grande questão que surge agora com o Facebook é que quem posta na minha página é meu amigo, a menos que eu tenha um perfil... Supostamente é seu amigo, né? Ou era em outras circunstâncias e agora a gente está tendo... Você está revendo, assim, até porque como a gente trabalha...
o conceito de amizade está se ampliando, né? É um conhecido. Isso já é um debate também que a gente tem trazido para as redes sociais muito forte, né? Como é que eu me vinculo com conhecidos. Então, o direito já tem trabalhado. Esse ano a gente teve o Marco Civil da Internet sendo... Foi um grande avanço, foi um grande avanço, da internet no país, a garantia dos direitos do brasileiro. Exatamente. E, assim, esse próprio processo de legitimação. Porque lei pode existir à vontade, se a pessoa não entender o motivo dela, a gente não vai respeitar. Então, hoje, assim, você foi caluniado, você foi difamado, foi utilizado o seu perfil para ofender um terceiro, para ofender uma determinada instituição. Então, a gente tem acompanhado esse debate, assim. Às vezes eu utilizo... já está de olhos abertos em relação a isso, já tem mecanismo. Casos julgados. Justiça, polícia... Você pode buscar seus direitos também se sentir ofendido no caso de um mau uso aí da rede social. Tem a Ruth Bigarelli, que mandou um recado para a gente. Obrigado, Ruth, pelo Twitter. Ela conta aqui que não suporta fanatismo político e que as pessoas impõem as suas escolhas sem ouvir o outro, reforçando o que dizíamos agora há pouco. Agora, Wallace, essa questão de sabermos ouvir, de sabermos criar aí um esquema de argumentação, de podermos trabalharmos a retórica, de podermos ter brasileiros mais preparados para uma discussão política de níveis mais elevados, isso passa, obviamente, pela educação. Você que está lá no Instituto de Ciência Política da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, enfim, são alunos que escolheram seguir na área da ciência política ou da sociologia, por exemplo. Mas você acha que falta um pouco mais dessa discussão na base da nossa educação? Por exemplo, inclusive no IFIX, que é um lugar, a meu ver, uma caixa de ressonância aqui do Rio de Janeiro, né, em função de produzir intelectuais mais diversos. Enfim, os próprios protestos do ano passado, muitas pessoas se concentravam no IFIX e saíam do IFIX para reivindicar direitos e tudo mais. É um lugar onde também existe um pouco de intolerância política, né? Um aluno meu, por exemplo, estava falando, Wallace, eu optei por votar nulo. Eu não tenho acordo nem com a Aécio, nem com a Dilma, com nenhum dos dois governos, optando, mas as pessoas ficam em cima de mim, me recriminando. É um direito deles de querer votar nulo, né? Quer dizer, essa é uma opção uma opção política. Não tem acordo com nenhum dos dois e existe essa possibilidade. E mesmo no IFIX, que é o lugar qual citei, com toda essa tradição de discussão política, histórica, enfim, né, existe também um pouco desse tipo de preconceito, né, de recriminar a opção política do outro. Quer dizer, que eu acho que isso é muito maléfico para todo tipo de relação, né? Enfim, acho que e a ideia também um pouco desse fanatismo, né, que colocar, eu lembrei do Voltaire, que acabou de ser citado, é que isso é a base do preconceito. Então, e o preconceito é o grande elemento que tira toda a perspectiva política. Hoje eu não escuto, não é porque eu não consigo entender o que o outro diz, é porque eu não dou a chance para ouvir efetivamente o que o outro está dizendo. Claro. Democracia, mas desde que seja aos meus moldes. Né? O que está falando para mim, o que está falando sobre isso. Que seja de acordo com o que eu penso. Com o que eu penso. Agora, se a gente for ampliar um pouco mais, olharmos para a história, foi a intolerância o ponto de partida para uma série de conflitos e guerras, né? O genocídio e tantos outros, enfim, nazismo, que outros eventos a gente pode citar aqui, só do último século, por exemplo, né? Intolerância religiosa, que a gente vê conflitos no Oriente Médio e tantos outros. Exatamente. Cristiano, por exemplo, um teórico militarista chinês do século V a.C., né, Sun Tzu, ele já dizia que um dos assuntos do Estado central é a guerra. Aí depois Clausewitz, no século XIX, trouxe outro intelectual importante, alemão e tudo mais, ele colocou a questão que a política era nada mais do que a continuação da guerra. Foucault, no século passado, século XX, repropôs esse aforismo do Clausewitz, né, dizendo que a guerra era uma continuação da política. Quer dizer, então, no fundo, desde que a sociedade ela está estabelecida com relações de poder, criando seu Estado, né, com uns governando, outros sendo governados, e os governados tendo que obedecer às leis ditadas pelos governantes, você já começa de um ponto de vista da desigualdade, um ponto de vista que estabelece o poder e, portanto, a intolerância. O Estado, historicamente, ele foi, ou seja, por que eu citei esses três teóricos de diferentes contextos históricos? Porque o Estado sempre esteve ligado à questão da guerra, né? Quer dizer, e a política ligada, consequentemente, política é Estado, é discutir poder. E na ciência política, por exemplo, o grande objeto do estudo nosso é o Estado,
né? É o poder, mas como se consubstancia o poder na sociedade, através do Estado. E se ele é guerra, então aí existe uma tradição. Por exemplo, aí você já citou aí, com muita propriedade, por exemplo, tem o caso da Palestina, né, com os judeus, os palestinos, com os árabes, né, isso historicamente, a gente tem intolerância desse ponto de vista, que aí está ligado não só à intolerância política, como religiosa também. Né? E aí acaba ficando ainda mais complicado, aquele assunto que dizem não se deve discutir nem política, nem religião, nem o futebol aqui no Brasil, né? Que é uma bobagem que cria esses preconceitos. Você não aprende a discutir. Sem dúvida, você tem que discutir, seja o assunto que for, e trocar ideias aí para você conseguir ampliar seu espectro de ideias sobre qualquer assunto. Agora aqui, ó, tem uma série de participações chegando para a gente, o pessoal realmente está revoltado e com essa sensação de intolerância nas redes, o Fábio Baeta, o Carlos Alberto, a Milena, eu já citei aqui, a Emily Portes da Mata, a Ruth e tantos outros. Em geral, que o pessoal acho que está concordando com a gente que de fato é preciso ouvir o outro. Agora, se pergunta muito aqui o que é falta de respeito, qual é o limite do que pode ou não pode ser dito, o que é a liberdade de expressão, Suzana? Para a gente também, a partir de agora, começarmos a pensar para as próximas eleições, né? Eleições domingo agora, segundo turno, não tem jeito, mas a vida segue. Teremos próximas eleições aí daqui a 2 anos e, de certa forma, pelas pesquisas aí, o país estaria, né, mais ou menos dividido. Enfim, as questões vão continuar, o país vai continuar, as pessoas vão continuar com suas opiniões. A gente tem que aprender a respeitar o espaço e a opinião do outro. Então, que dica você pode dar a partir de agora para a gente começar a abrir um pouco mais a nossa cabeça, Suzana? Perfeito. E na realidade, a gente já tem visto isso. A gente viu na Copa do Mundo uma série, outros episódios envolvendo as redes sociais. Liberdade de expressão do ponto de vista do direito e também do ponto de vista da estruturação da sociedade é um dos nossos grandes direitos e ele garante que a gente possa livremente exercer o nosso pensamento e apresentá-lo em público. Entretanto, e aí acompanhando um pouquinho o que o Wallace estava dizendo, se o Estado é construído para não deixar acontecer a guerra ou para gerenciar a guerra, né, em diversos momentos ele vai se estabelecer, o direito é um instrumento desse Estado para apaziguar os ânimos internos, particularmente. Né? Ele faz isso também do ponto de vista externo, mas internamente. Eu tenho, e aí por que da liberdade de expressão? Eu tenho o direito de me manifestar sempre, mas eu já tenho algumas regras e alguns limites que são limites que foram pensados por esse Estado a partir do projeto que a gente quer ser de sociedade. A gente quer ser, né, eu falo que um dos artigos mais bonitos da Constituição é o artigo 3º. Ele fala quais são os objetivos desse Estado. Lá está presente, eu quero ser uma sociedade sem discriminação de raça, sexo, gênero. Isso foi um projeto, muitas pessoas votaram nesse projeto. Este é o Estado que a gente quer produzir. Então esse seria o limite da sua liberdade de expressão? Esse é o limite. Por isso que a gente vê, por exemplo, né, é impossível aceitar uma manifestação que pregue ou que estimule o racismo. Porque o racismo já foi estabelecido anteriormente, que é algo que a gente quer exterminar. Então, a sua liberdade de expressão ela começa a ser desenhada a partir disso. Ter opinião por um projeto político de sociedade, outro, você falou, a gente está se configurando e já vem se configurando nos últimos anos, que a gente tem aí uma dualidade de projetos. Que horas eles se complementam, horas se confrontam, isso faz parte da democracia. Sem dúvida. Escolher entre um e outro, ok. Agora, fazer dessa escolha de projetos coletivos, exclusões de pessoas individuais, por outros critérios que não os políticos, aí fica complicado. Muito bem. Então, aí você, só para encerrar o diálogo que a gente tem de questão geográfica, olha, os nordestinos votam assim, os sulistas votam outro, são que a gente não há permissão nisso pelo ponto de vista do direito. E voltando um pouquinho à Célia, na questão da etiqueta, isso tem reflexo quando você vai procurar um estágio, se você é um jovem, na tua configuração social. A internet, a gente fala que a gente não tem direito ao esquecimento. Uma vez você lá... publicou ali, vai ficar parte da sua história. As empresas cada vez mais têm buscado as referências para saber quem são os candidatos a ocupar certas vagas. Wallace, a gente está encerrando. Queria ouvir de você também algumas dicas em relação às posturas que as pessoas podem assumir a partir de agora, em abrir um pouco mais a mente, trocar mais ideias, respeitando um ao outro. Na verdade, eu estou mais aprendendo do que a gente está sempre... Bom, acho que o Canal Futura tem uma ligação muito direta com muitos professores, né? E com a sociedade de modo geral. Eu acho que o que eu poderia recomendar é tente fazer essa ideia do respeito ao outro do seu cotidiano.
né? Tente pensar, por exemplo, professor, faz na sua aula de aula, ao invés de dar uma aula de cima do tablado, senta embaixo, senta com os alunos, faz uma roda, faça o que Paulo Freire tanto propôs, escute o aluno, fale para o aluno, mostre para o aluno que ele também é importante, por mais que ele fale coisas sem qualquer fundamento teórico. Isso o pai, a mãe, você que está em casa, escute seus filhos. Claro que a pessoa que é mais velha, ela tem mais experiência de vida, mas escute o filho, debata, não imponha as coisas autoritariamente. Porque ao fazer isso, concluindo, a gente acaba construindo uma sociedade autoritária. E a sociedade autoritária só pode ser uma sociedade que não respeita a opinião alheia. Sem dúvida. E assim a gente encerra a Conexão de hoje. Esperamos aqui termos ajudado você a também se questionar um pouco mais, questionar os seus próximos e que vocês debatam muito e argumentem, sempre respeitando um ao outro. Agradecendo todas as participações, Lúcia, Carol e tantas outras que eu não consegui ler aqui, que não deu tempo, bombou aqui a nossa rede social e que vocês bombem também Votando Consciente no próximo domingo, tá certo? Espero você aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, nas nossas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.